O tempo, o tempo, Senhor absoluto das nossas realizações. Pois é. Mas Ele nos permite realizar infinitas coisas em nossas vidas. Essas coisas que realizamos se tornam patrimônio cultural, arquitetônico, literário, artístico. Em Itu foi fundada uma associação chamada APRI, Associação Pro Restauro de Itu. O objetivo deles é a preservação patrimonial, não só do tempo, mas daquilo que construímos no tempo já vivido. E para que também as próximas gerações entendam o que já foi feito, para no presente fazer coisas boas, pensando num futuro melhor, cada vez melhor. Esse é o assunto da nossa reportagem de hoje. Você vai conhecer a APRI, Associação Pro Restauro de Itu. Perfeito? Pode ir? Pode. 51 anos. Deixa eu achar aqui. A fachada. Ah, já sei. Qualquer coisa você olha lá e Geraldo aqui. Aí. Esta casa hospedou. É quase isso. Tá bom. Muito bem, olha que lugar maravilhoso. Porque a nossa ideia, como a gente está... O assunto é patrimônio cultural, arquitetônico, preservação dessa riqueza imensa de Itu. A ideia era conversar com a Rosângela, aliás, a doutora Rosângela e o Geraldo, na rua, nos prédios, enfim, nos conjuntos arquitetônicos que nós temos, mas está muito frio em Itu, está muito frio. E aí, gentilmente, nós recorremos ao Carlos Camargo, do Antiquário Casa Amarela. Então, obrigado pelo acolhimento, verdadeiramente um calor, né, que ele nos permitiu aqui para fugir do frio. E o tema é esse, de uma novidade gigante que, para grata surpresa, a gente ficou sabendo aí da APRI, a Associação Pro Restauro de Itu. Mas quem será que está cuidando disso? Quem é que está cuidando disso? Vai lá ver quem é. Geraldo Gonçalves. Falei, puxa vida, que legal. É o Geraldo que está encabeçando isso, ele é o presidente da associação. A doutora Rosângela, ela também faz parte é membro da diretoria, né? Sim. Mas antes, me permita, eu queria falar contigo sobre um livro. Me fale um pouco desse livro. As duas coisas estão unidas uma com a outra. A criação da APRI, ou APRI, e a preocupação com o resgate do patrimônio ligado à matriz de Itu. Nós fomos procurados pelo então pároco, né, que era o Padre Francisco, para apoiarmos a parte final dos restauros que ainda faltava na igreja. E nós dissemos para ele que talvez a melhor forma de fazer isso fôssemos criar uma associação civil, desassociada da igreja, que pudesse cuidar não só desse patrimônio, mas de todo. Aí nesse processo foi muito engraçado. Como nós íamos trabalhar para o término do restauro da matriz, nós começamos a pesquisar onde estava a história da matriz, né? Onde está a história da matriz? A gente começou a perceber que não existia um documento que consubstanciasse isso. Ela estava dispersa em várias fontes, teses de doutorado, dissertações de mestrado, os livros do Nardi e outras referências, mas ter uma referência única sobre a matriz não existia. Então é uma obra que a gente criou como a primeira ação que nós da APRI queríamos deixar para a cidade, né? Porque a nossa ideia é, se você não conhece, você não preserva. E é bem interessante, é muito bonito. Nós tivemos participação da Renata Guarnieri, né? Ah, Renatinha. A Renatinha, Beijo, que fez fotos para nós maravilhosas. Muito bom. Tivemos acesso ao acervo de imagem da Pinacoteca do Estado, do Museu Republicano, que também nos cederam graciosamente
o direito de uso dessas imagens. Então, além de você ter uma história narrada, você também tem uma história visual dos diversos momentos que a matriz passa. Não, a imagem é importantíssimo. A Pri, ela tem essa preocupação de que a gente primeiro conheça todo o patrimônio rico, histórico, natural, cultural da nossa cidade, que é maravilhoso, e como que a gente consegue unir forças para preservar, trazer o que é de importante e como que a gente materializa isso nos nossos edifícios, nos nossos casarões. Isso, a Pri, ela é um canal para projetos de cuidado, de preservação, na verdade de execução de restauro, para que a gente mantenha esse patrimônio vivo e que possa continuar embelezando a nossa cidade. O grande desafio é a gente converter esse patrimônio em memórias, como ela falou. Quer dizer, você olhar uma casa e perceber que aquilo teve uma representação simbólica num determinado período, que era muito mais do que ser uma casa. As casas, por exemplo, hoje em dia, são só caixotes arquitetônicos. Então, olhar uma casa, que é um patrimônio, ela tem que nos ajudar a resgatar essa memória. E o proprietário não está preso nela. Eu acho que é o gancho. Nós estamos aqui dentro, por exemplo, de uma casa tombada em que tem um uso comercial. E ela foi toda adaptada à vida moderna, com iluminação, com luz, com tudo mais, onde o proprietário não passa nenhum problema porque ela é uma casa tombada. Só que ele preserva muito bem a sua frente. E quem passa nessa casa, mesmo que não conheça o seu interior, ao olhar ela da rua, fica admirado e vê, nossa, que casa bonita, que detalhes, que coisas importantes, quantos aspectos essa casa foi considerada na sua construção. E eu acho que vocês estão num caminho muito interessante de educar e trazer para essa pertinência participativa a sociedade, o povo. Porque isso aí não pode, nós não podemos falar, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente que não tem o que fazer, ficar guardando. O que tem a ver a data, 1700, não sei quanto, aí em cima da porta da casa? Procure saber por que existe isso. Toda a cidade está em funcionamento, então esses prédios não são antigos, eles são contemporâneos e guardam a memória, né, que hoje a gente precisa também pensar no patrimônio, não só na sua materialidade arquitetônica. Olhamos também, né, a forma da técnica construtiva, o material, mas também é importante a gente entender quem são as pessoas que moravam nesses locais. Quais os elementos e objetos que eram eram usados por essas pessoas. E qualquer patrimônio, ele precisa ser reconhecido pela coletividade. Não existe patrimônio cultural de uma pessoa só. Uhum. Quer ver um fato interessante? Que a Rosângela sempre cita, né? Recebeu um destaque muito grande por causa do trabalho do Cobra, a obra, né? O Artista Picando Fumo, do Almeida Júnior. Ok, é um Almeida Júnior. Ele retratou um Almeida Júnior em escala mundial. Se você entrar na igreja matriz, você terá 2 Almeida Júniors sobre a entrada, um de cada lado. Mas às vezes as pessoas não se dão conta de que o patrimônio que ela possui à sua mão, ali, ao seu acesso livre, é tão grandioso quanto. Nós temos trabalhado a questão da matriz, por exemplo, como a joia do barroco paulista, porque é assim que ela é vista pelos preservadores, né? Assim. do coisa. Considerando que não houve barroco praticamente no sul do Brasil, podemos dizer que fora de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que sobrou do barroco bonito para esse sul e sudeste
está aqui em Itu, está nela, né? Com uma expressão do que na época havia de melhor no estado de São Paulo, em termos de construção, em termos de decoração, em termos de pintura. A matriz sofreu nesse século, né, dois períodos de restauro. Um primeiro período em 2002, onde foi restaurado o forro da Capela Mor, porque ele estava realmente numa situação bastante precária. Também foi, nesse mesmo período, recuperado o telhado, o piso da nave, ele foi feito. Depois, em 2014 a 2018, foi feito um projeto na época e desenvolvido, onde se recuperou praticamente 90% do que faltava na Capela Mor, e alguns dos retábulos laterais. Mas ainda ficou faltando bastante coisa, ficou faltando cerca de 1/3 do total. Então, a razão da nossa primeira tarefa foi justamente isso. Nós distribuímos esse projeto em 2 projetos distintos, porque envolvem especialidades distintas. Um menor e mais pontual, que é o restauro do piso junto ao altar-mor, lá, junto ao retábulo, que ainda é aparentemente a última parte que sobrou do original. Eu achei incrível isso. Ele é um trechinho lá na frente. É um trechinho, gente. É um trechinho que deve ter seus 30 metros quadrados, mais ou menos, mas é o que precede. Esse projeto foi feito por uma profissional extremamente competente. Ele está já apresentado ao IPHAN e CONDEPHAR para aprovação. O projeto já está pronto, está lá colocado. Agora só precisamos da aprovação para dar continuidade, que aí já é buscar a execução. E os restauros dos que são chamados bens integrados, né, que são os retábulos, as outras obras, até na sacristia mesmo, há obras que estão contempladas, também foi apresentado. Foi feito por um outro profissional, quem já tinha feito o anterior, que é o Júlio de Moraes, é um dos restauradores mais requisitados aqui no estado de São Paulo. E ele, assim, numa grandeza de espírito fora de série, fez o projeto todo gracioso. Aliás, nenhum desses 2 profissionais, nem a Cida Scolf, nem ele, cobraram nada pra gente, fizeram o projeto graciosamente. Nossa. E o projeto também já está apresentado. E é muito legal isso, porque assim, é necessário, enfim, você trabalha nas mais diversas profissões. Você é Itu. Isso aqui é seu. O esforço da associação é o seu esforço, mesmo que você não tenha consciência disso. E tem que ter um jeito, Geraldo, de vocês, principalmente agora, trazer essas pessoas, trazer a sociedade. Como que eu desperto-me para entender que Itu é gigante? Não é só a terra dos exageros, simplesmente por uma genialidade do Simplício. Nós somos de Itu. Toda casa, todo estilo de porta, cada objeto, ele carrega o jeito de ser, de viver, de construir das pessoas que vieram antes de nós. Então, a nossa memória não está só nos livros de história, ela está nos objetos, que também se comunicam. Sim. Né? E, por exemplo, os meus amados pais são falecidos. A gente fez a divisão dos imóveis e teve que fazer a divisão dos bens particulares. E minha mãe tinha um guarda-roupa gigante, só de pano de prato. E aí, fiquei pensando, eu quero preservar. Por quê? Porque alguns eu vou passar para minhas filhas. Eu quero guardar isso. Só que esses panos de prato são importantes para mim, no máximo para minha família. É uma memória individual. Ela não tem uma importância, né, para o coletivo. E como funciona quando a gente vai falar de uma memória coletiva? Quem que vai escolher os panos de pratos para serem preservados de Itu? Será que é os historiadores, os museólogos? Não precisa ser uma seleção de especialistas. Na verdade, vai ser eu, você, a Ana, o Geraldo, o
o nosso amigo que está em casa nos assistindo, precisa atribuir um valor coletivo. A partir do momento que existe um pertencimento, uma relação de valor, aí é um patrimônio cultural. Por quê? Porque aquilo que a gente preserva diz muito de quem nós somos. Nós temos um elo faltando, infelizmente, em Itu, e não é de agora, já é de muito tempo. No meu período na prefeitura, foi um dos meus maiores questionamentos. Itu tem um museu municipal criado, chamado Museu e Arquivo Histórico, né, o MAMI. Esse museu foi criado no papel e praticamente nunca existiu na vida real. Teve alguns períodos em que ele fez. E onde está o Museu de Itu? Onde está o museu que poderia ser o filtro dessa sua preocupação, associado a essa percepção que a Rosângela nos trouxe? Quer dizer, do que eu consigo filtrar, que é do particular para o coletivo? Isso. Isso é o que falta na cidade, infelizmente. A PRI, ela pode até auxiliar o proprietário, mas nós não temos como o escopo nosso ser o repositório disso. Ser o repositório, claro. Porque a nossa preocupação é apenas a execução, a elaboração de projetos. A gente deixa claro para todo mundo, nós não fazemos o restauro, nós fazemos o projeto para o restauro. Boa. E fazemos a educação. A nossa grande prioridade é a educação patrimonial, porque é através da educação que a gente entende que as pessoas vão perceber. Fazemos esse tipo de ação como ação subsidiária. O que falta ao município é ter a possibilidade. Quer ver uma coisa simples, né? Um projeto que foi desenvolvido no período que eu estava na prefeitura foi o restauro do Cruzeiro de São Francisco. Sim, verdade. Foi o Cruzeiro franciscano. É do seu período, né? Foi no meu período. No restauro foi feita também uma pesquisa arqueológica na praça, porque queria-se entender como a praça era quando o Cruzeiro foi feito. Porque havia uma aquarela do Miguelzinho Dutra que mostra uma praça diferente da praça que a gente tem lá. Certo. Foi feita a prospecção arqueológica. Foram encontrados bens lá. Esses bens estão em um museu em Botucatu, porque é o museu que poderia recebê-los, já que o município não tem um museu. E eles têm por obrigação de ser destinado ao museu que possa recebê-los. Nossa. Então, repare, mas não é só isso. Quando foi feita a prospecção aqui no antigo Cesário Mota, e que foi também encontrado uma série de coisas lá no fundo, também tudo que foi achado tem que ser expatriado, vamos dizer assim. Por quê? Porque o Museu Republicano não tem esse direcionamento, não recebe esse tipo de acervo. Então, o que falta para a cidade, para atingir esse objetivo que você propõe, que é essencial na minha visão, é efetivar o MAMI, né, que é o Museu e Arquivo Histórico, onde ele poderia, aí sim, ter ser o grande filtro, né? Este é o Cruzeiro de São Francisco. E por que ele é importante? Porque ele é o único construído em arenito e varvito. É também o único elemento que sobrou do conjunto arquitetônico franciscano do final do século XVIII. Foi construído por nada mais, nada menos do que Joaquim Pinto de Oliveira, o mestre Tebas. Mestre Tebas era escravo. Ele foi alforreado em 1777 e 1778. E por que ele era famoso? Porque ele era um mestre no entalhe, no ofício de talhar rochas para elas serem usadas nas construções. Quando foi feito o restauro do Cruzeiro, descobriu-se nas escavações 193 objetos. E que isso também faz com que estudos fossem realizados, porque através desses fragmentos, cerâmicas, louças, vidros, uma medalha franciscana, um botão e uma chave, fosse possível estudar ainda mais a população aqui da região de Itu.
Aqui à minha esquerda está a fábrica de tecidos São Luís, a Fábrica São Luís. É a primeira fábrica de tecido a vapor do estado de São Paulo. Hoje é o espaço Fábrica São Luís, um complexo cultural utilizado para eventos, feiras e exposições. Tem uma vantagem muito legal daqui de Itu, que não tem nas cidades históricas mineiras, que também são lindas. Mas aqui a gente consegue fazer o nosso centro histórico inteiro com a mãe, com a avó, com a tia, com as crianças, porque ele é plano. Ele não é assim. E você pode começar lá no Carmo, desce, para no Republicano, vem para na Matriz, passa na Praça dos Exageros, toma um sorvetão, desce no Museu Republicano, passa pelos antiquários, né? A Paula Souza ainda tem 4 casarões lindíssimos, lindos. Maravilhosos, né? Vai até a Bom Jesus, conhece ali o marco histórico da cidade. No outro quarteirão a gente tem a fábrica, que agora foi reconhecida pelo IFAM. E mais na frente a Casa Imperial da doutora Maria Lúcia Caselli. Isso é muito importante para a cidade. Sim. Isso traz o valor que a gente precisa. Uma cidade só preserva o seu patrimônio quando a sua própria comunidade decide protegê-lo. Eu estou dizendo isso para reforçar as boas intenções da Rosângela, do Geraldo e de toda a equipe da APRI, Associação Pro Restauro de Itu. Esta casa é um bom exemplo disso, porque ela pertence à família Caselli. É uma propriedade particular e não está aberta à visitação pública. Mas se nós repararmos, a calçada dela é feita de varvito. É uma pedra formada no período glacial há mais de 280 milhões de anos atrás. Aliás, eu faço o convite aqui para que você conheça o Parque do Varvito. Muito interessante a história dessa rocha, dessa pedra. Nós temos também aqui os vidros, que são coloridos em formas de tulipas. Olha um pouco que janela mais linda. Os condutores, lá da calha, que é um formato da cabeça de uma serpente, né? Que legal. E também esta porta, que é todinha de madeira entalhada. Mas por que também que ela é muito importante? Porque ela foi construída por um importante político, um estadista da época, o Francisco de Paula Souza e Melo. Ele era uma pessoa muito importante nesse período do Brasil Império e foi ele quem construiu essa casa. E outra coisa interessantíssima, em 1884, esta casa hospedou a Princesa Isabel e seu marido, o Conde de. Princesa Isabel, você sabe, filha de Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina, herdeira direto do trono brasileiro, e o Conde de, um francês, militar de carreira, e olha que coisa interessante, ele comandou as tropas brasileiras, o exército brasileiro, no final da guerra contra o Paraguai. Inclusive, é nesse período que acontece a morte do marechal e então presidente do Paraguai, Solano Lopes. Preservar é preciso, porque veja só, quantas coisas muito legais, muito importantes aconteceram numa propriedade como esta. Vou falar de uma obra que tem na igreja, já que o Geraldo falou dos 2 Almeida Júniors. Na sacristia tem uma obra que é maravilhosa. É de uma artista italiana chamada Lavínia Sereda. E ela pintou, ela foi contratada, chamada para fazer a sacristia pelo Padre Miguel, que dá nome à praça. E na época ele foi muito criticado por ter trazido uma mulher para pintar a sacristia. E ela também foi muito criticada. E essa obra são 14 telas que estão no teto da sacristia, que é a Via Cruz. Então, são lá todos os passos de Jesus. E aí, diz a lenda que ela pintou
no rosto dos soldados romanos levando Jesus para a cruz, o rosto das pessoas que criticavam o padre por ela ter sido contratada. Aí o padre Miguel, quando vê, reconhece as pessoas, e aí cria-se uma segunda porta na sacristia para fechar, e ficou guardada por 50 anos. Até hoje a gente ter lá a obra belíssima e que também vai passar por um restauro. Então, mas a gente não queria estar trabalhando com restauro, a gente gostaria de estar trabalhando com zeladoria, porque o restauro, ele é o último estágio, é quando a gente já falhou na manutenção. Então a gente está falando o quê? Da identidade ituana. É um despertar do todo, de todos nós. É muito importante isso daí. E parabéns, porque, puxa vida, é uma doação, é uma entrega, né? Tempo, né? A dedicação. Obrigado pelo tempo de vocês de estarem me atendendo. Nós que agradecemos com tanto carinho, a oportunidade de porque falar com o público. É uma coisa assim de grande valor. Eu acho que gratidão demais por vocês terem essa iniciativa. Muito obrigado. Demetrio, a Pri convida você e a Ana para fazer uma visita técnica com a gente, né, no nosso centro histórico, assim que o nosso tempo melhorar. E vai ser um prazer. Queria agradecer o espaço, o seu canal, o seu público. Imagina. E estamos à disposição, né, Geraldo? Sim, esse é o nosso objetivo. Lembrar que não estamos sozinhos nisso. Hoje já somos 18 pessoas na APRI, todas elas focadas nisso, né, de doar uma parte de si para a comunidade. Então é importante reconhecer a presença de cada um deles aqui também nesse momento, sem mesmo dúvida. Que não pudessem estar conosco. Sem dúvida. Sabemos que não funciona. E dizer da nossa satisfação de podermos estar compartilhando um pouco do que a gente tem com todos aqueles que se interessam, né? Já demais. Agradecer também, né, ao Padre Rafael, que é o pároco da Igreja Matriz, ao Poder Público também, né, os secretários sim. Que nos apoiam institucionalmente, e agradecer a Ana também, que está aqui com a gente, ao Carlos, que gentilmente, né, a gente está nesse lugar maravilhoso. É verdade. Mais uma vez, né, a gente veio para casa antiquário, Casa Amarela, porque está muito frio lá fora, a gente queria andar, mas não deu. E o Carlinhos nos recebe aqui. Não, o Carlinhos é patrimônio de Itu também, maravilhoso, Carlinhos. Procura aqui, tá? O endereço da Rua dos Andradas 306. Geraldo, prazerzão, orgulho máximo do teu trabalho, da tua entrega, desse intelecto gigante que você tem em prol de Itu, né? Obrigado, eu que agradeço. Demais, aí procura a Associação Pró Restauro de Itu. Você faz parte disso. Um beijão para vocês. Obrigado. Obrigada, querido. Imagina.